Então vamos aí, nosso capítulo 10, né? Em aprendizado. Em aprendizado sempre, né? Sempre. Bom, a continuação aí deste capítulo precedente, né? Que eles estavam lá na igreja. Uhum. E aí eles presenciam todo e qualquer tipo de situação possível e imaginável, até o inimaginável. E aí eles voltam, né, para a casa da Margarida. Aí volta todo aquele cortejo, né, que foi, né, em cima do carro, por dentro, por fora, volta todo o cortejo de novo. E aí eles retomam, né, os trabalhos aí, né? Margarida não mudou, não melhorou em absolutamente nada, né, também. Nem era possível, né? Aí no comecinho assim, a jovem senhora, novamente metida ao leito, semi-aniquilada, punha os olhos no ar vazio, absorvida de indefinível pavor. Aí tem lá os magnetizadores, né? Aí eles começam a aplicar novamente as energias perturbadoras, como ele coloca aqui. Aí ela começa a ter alucinações, né? Porque aqui fala assim que os órgãos visuais denunciavam fenômenos alucinatórios, mas também as artérias oculares revelavam-se sob fortes modificações. Aí ele coloca assim: percebi a facilidade com que os seres perversos das sombras hipnotizam as suas vítimas, impondo-lhes os tormentos psíquicos que desejam. Exatamente. Pessoal, tudo gente boa. É um pessoalzinho realmente empenhado na sua missão de né? atormentar a moça. E aí eu achei assim, dois pontos que eu achei interessante. Esse, que fala que a facilidade com que os seres, né, hipnotizam suas vítimas. Depois fala assim que ela, né, referindo-se a ela, a mente aflita e sofredora tiranizavam o coração que batia, precípite, imprimindo graves alterações em todo o cosmos orgânico. Então aí é mais um exemplo daquilo que a gente já viu antes, né, em livros passados, como que a mente influi no corpo físico. E muito, né? Se a mente estiver desequilibrada, o corpo físico, o restante do corpo sofre também. Sim. Tinha até o Void participando da história lá, mostra aí. Sim. Aí eu achei engraçado aqui que eles estavam lá no trabalho, né, de magnetização dela. Aí terminada a esquisita intervenção, Saldanha dispensou os terríveis colaboradores, à exceção da dupla que se incumbia do hipnotismo, alegando que havia serviço em outra parte da cidade. A turma tava... A agenda tava cheia, né? Outros casos aguardavam a legião de Gregório. Margarida, no parecer do chefe de tortura, já recebera suficiente material de prostração para 30 horas consecutivas. Aí tinha a tal dos ovoides, né? Ligados ao cérebro da senhora flagelada. A sós com o temível obsessor, Gúbio procurou sondar-lhe o íntimo discretamente. Aí começou o trabalho, né, que o Gúbio resolveu, né, fazer para poder amenizar a situação da Margarida, né, em vez do confronto, como o André Luiz, no capítulo passado,
pensava, né, em já entrar em confronto, já chegar, né, dando carrinho. Metendo o pé na porta, etc. Aí ele começa, de fato, o trabalho que é o que daria o resultado, né? Vai dar uma massageada no ego lá do Saldanha, né? Aí ele começa aquela conversa, né? Sem dúvida que a sua fidelidade aos compromissos assumidos, declarou o nosso orientador atencioso, é bastante significativa. Enquanto Saldanha sorria envaidecidamente, continuou de olhar penetrante e doce. Que razões teriam conduzido Gregório a conferir-lhe tão delicada missão? O ódio, meu amigo, o ódio, explicou o interpelado decidido. A senhora? Abduziu Rúbio, indicando a doente. Não propriamente a ela, mas ao pai juiz, sem alma, que me devastou o lar. Faz 11 anos precisamente que a sentença cruel de um magistrado caiu sobre meus descendentes, exterminando-os. E diante da expressão de real interesse que nosso instrutor deixava perceber, o infeliz continuou. Vai lá, Leonel. Descreve as maldades. Logo abandonei o corpo físico, permitido por uma... premido por uma tuberculose galopante, revoltado com a pobreza que me lançava à extrema penúria, não pude afastar-me do ambiente doméstico. A minha infortunada Iracema herdou-me um filho querido e que não pude legar qualquer recurso apreciável. Jorge e sua genitora passaram desse modo a enfrentar dificuldades e aflições que não pude relembrar sem imensa angústia. Operado de uma rude serviço braçal, meu filho não conseguia sustentar-se dignamente a casa, definhando-se-lhe a mamãezinha em padecimentos contínuos e sofridos em silêncio. Ainda assim, Jorge construiu núpcia muito cedo com uma colega de trabalho que, a seu turno, lhe deu uma filhinha atormentada e sofredora. A vida corria desesperadamente para o lar sublimado e desprotegido. Quando certo crime constituído de roubo e assassínio sobreveio na organização em que meu desaventurado rapaz trabalhava, e toda a culpa em face de circunstâncias inextrigáveis caiu sobre ele. Acompanhei-lhe a prisão imerecida e sem qualquer recurso para ampará-lo, sequer os interrogatórios infernais a que foi submetido, como se fora homicida vulgar. Ora, eu que me anexara aos parentes desde um instante horrível para mim, de transição corporal, jamais me senti disposto à submissão. A experiência humana não me proporcionou tempo de estudo religioso ou filosófico. Habituei-me muito cedo à rebelião contra aqueles que gozam de benefícios do mundo em detrimento dos desfavorecidos da sorte, e reconhecendo que o túmulo não me revelava qualquer milagroso domínio, preferia a continuidade da vida e meu escuro casebre, onde a convivência de Iracema, por meio de profundos laços magnéticos, de um modo me reconfortava. Assisti, por assim, com indescritível terror aos detestáveis acontecimentos. Humilhado na minha condição de homem invisível para os encarnados, visitei chefes de repartições, autoridades e guardas, tentando encontrar alguém que me auxiliasse a salvar Jorge inocente. Identifiquei o verdadeiro criminoso que ainda agora desfruta de posição social invejável, e tudo fiz sem resultado para clarear o processo oprobioso. Oprobioso é
Desencorajado, como é que é? Que é oprobioso. Esse eu não vi. Vamos ver. Seria algo como vexaminoso, né? Vexatório, né? Tem, o processo foi realmente todo burlado, vamos dizer, né? Meu filho sofreu todo o gênero de atrocidades morais e físicas, castigados por um delito que não cometeu. Desanimado por minha vez de algo recolher de útil junto aos carrascos policiais que chegaram a improvisar fantásticas confissões da vítima, procurei o juiz da causa na esperança de interferir beneficamente. O magistrado, porém, longo de aceitar-me na inspiração e que convidava à justiça e à piedade, preferiu ouvir pareceres de antigos influentes na política dominante que vivamente se interessavam pela indébita condenação, na ânsia de exculpar o verdadeiro criminoso. Né? Aí continua, Saldanha fez pequeno intervalo, acentuando a expressão de profundo rancor, e prosseguiu. Descrever-lhe o que foi a minha dor em alguma coisa na impraticável capacidade verbal, Jorge recebeu dolorosa pena quando o seu corpo falecia sobre maus tratos. E Irene, minha nora, conturbada pela necessidade e pelo infortúnio, esqueceu as obrigações de mãe, suicidou-se para imantar-se ao espírito do meu pobre filho, já de si mesmo tão infeliz, torturada pelos sucessos aflitivos. A minha esposa desencarnou num leito de indigência, né, reunindo-se, por sua vez, ao angustiado casal. A minha neta, hoje menina moça, mas ameaçada por incerto porvir, atende a serviços domésticos aqui mesmo nessa casa, onde tresloucado irmão de Margarida procura arrastá-la sutilmente a grave desvio moral. O juiz que aqui preside a Assembleia Familiar, reconhecendo-me em sonho e promessas de vingança, buscou colocá-la junto aos próprios parentes, empenhando em reparar de algum modo o seu crime. No entanto, apesar disso, meu desforço não se fará menos enérgico. Ou seja, para resumir, o filho dele foi acusado de um roubo, foi processado, provavelmente foi torturado, pelo que ele descreve, pelo que ele fala, algo que ele não fez. Está num presídio lá, numa situação terrível. A mulher do filho dele se mata. A neta, que é a filha dos dois, nessa situação acaba sendo contratada para trabalhar na casa do juiz que condenou o rapaz. E aí essa é a situação, né? Que ele está revoltado, né? Então o filho tá até hoje preso em condições terríveis. A nora se matou, a neta está numa situação de semi-escravidão, pelo que eu... E o cara ainda tá, pelo jeito, tá dando em cima dela, né? Fala sutilmente a grave desvio moral. E aí essa situação. Aí eu achei engraçado assim, o André Luiz, notei que o nosso orientador não ensaiava qualquer doutrinação. Estava ali só escutando, como se fosse um psicólogo, né? Que, se a gente for ver bem, a tática que o Gubbio está fazendo aqui é a tática de um psicólogo, tipo assim, tá só escutando, falando algumas coisinhas, sem se intrometer muito no assunto, né? Fala pouco, mas fala muito quando fala.
Fala pouco, mas diz muito o ditado desse, na verdade. Ele dá uma catucada no cara, né? Realmente a sementeira de dor é das que mais nos afligem. Essa é uma versão bastante rebuscada daquela frase que a gente costuma falar quando escuta casos complicados, assim, nossa, que complicado, né? Aí eu falo, né, que muita gente convida a minha transformação espiritual, concitando meu perdão estéril. Não aceito, porém, qualquer alvite desse jaez. Meu desventurado Jorge, sob pressão mental de Irene, que é a mulher dele que se suicidou, dilacerada, e de Iracema, que é a mulher dele, né, que acabou falecendo, né, oprimida, não resistiu e perturbou-se, enlouquecendo no cárcere. Foi transferido para a cela úmida. Então, quer dizer, o rapaz estava preso e ficou meio, né, com meio maluco, né? O espírito do espírito da mãe e da mulher ali, ele ficou meio doido, né? Aí fala assim, acredita possa meu cérebro dispor, que é o Saldanha falando, né? Acredita possa meu cérebro dispor de recursos para meditar em compaixão que não recebi de pessoa alguma? Enquanto esses quadros permanecerem sob meus olhos, não abrirei minha alma a sugestões religiosas. Então ele passando por uma situação tão terrível, né, vendo o filho, a nora e a mulher dele nessa situação, né, as duas já desencarnadas e o filho preso, ficando doido. Então ele falou, pô, mas eu não recebi compaixão de ninguém teve pena de mim, né, eu não vou ter pena de ninguém, não. Essa continuação é que eu achei bastante interessante, que contradiz assim, muito do que a gente vê por aí, né? Olha só, estou simplesmente diante da vida, ele continua, né? A sepultura apenas não derruba o muro da carne, porquanto nossas dores continuam tão vivas e tão contundentes quanto em outra época, quando suportamos a caixa de ossos. Foi nesse estado que o sacerdote Gregório me encontrou e agradou-se de minhas disposições íntimas. Necessitava de alguém de alma suficientemente endurecida para presidir a retirada técnica dessa moça, de que ele deseja arrebatar devagarinho a experiência terrestre, e louvou-me o ânimo firme. Ou seja, o cara saiu da vida, mas, né, a situação não terminou, né? Mas a gente sempre fala, né, que a morte não muda ninguém, né? Sim, nem pro bem, nem pro mal, esse é o ponto. Mas aí é que tá, não é isso que a gente vê por aí, né? Descansou, agora vai resolver. Virou um santo. Ou então, o cara, não, agora está resolvido, ou então se esquece, né? A gente não tem a continuidade da história, né? A história, a vida continua, na verdade. Eu lembro até hoje, quando meu pai faleceu, isso foi em 89. Seu pai faleceu em 89? 89. Meu pai faleceu em 89. Não, meu pai faleceu em 90. Novembro de 90. Aí veio no enterro lá, a gente tava lá no enterro, beleza, tal. Aí chegou uma senhora lá que era conhecida dele. É muito bom, né? Agora descansou. Eu concordei com ela, porque ela é católica, né? Falei, realmente mas... Então, justamente isso. Não sou coisa alguma. Então, justamente isso. Não é exatamente o oposto que a gente ouve direto por aí, né? Descansar é a última coisa que você faz, né? É a última coisa. Sim. O pessoal quer mais ver você em pé de novo para mandar bala lá em cima, porque não falta trabalho. Você tá dodói, vai ficar ali que eu vou cuidar de você, pô. Aí você vê a oportunidade que o Gregório percebeu, né? Ele juntou o útil ao agradável, né? Ele já queria pegar a Margarida e juntou um cara que queria também. Então, você vê... Um cara mal. A situação, né? Então, ele acabou sendo um instrumento útil tanto para a própria vingança dele quanto aos propósitos do Gregório, né?
Essa frase final aqui também é interessante, né? Quase sempre dispomos de servidores em massa para os cometimentos retificadores. Essa frase também é outra confirmação, e nada. Esse dispomos de servidores em massa. Avalia a quantidade de gente com disposição e com vontade, com aquela gana de vingança, né? Mas não é fácil, mas ele está dizendo que, na verdade... Não é fácil encontrar companheiros decididos a preservar na vingança até o fim, com o mesmo ódio do princípio. Observou que ainda bem, pelo menos isso, né? Então, acho mas que no meio do caminho o cara deve desistir, alguns, né? No começo ele está dizendo ali que tem sempre gente pronta para querer fazer se mudar de ideia, né? Vira bonzinho, faz bem, é bom, entendeu? Mas ninguém chega perto de você, não, tem que se vingar mesmo. Aí ele achou o nosso amigo lá, né? Como é que é? O Gregório. Gregório entrou na vibe dele, ou vice-versa. Ele até viu, ele falou assim, observou, em relação a Gregório, né? Observou que eu lhe atendi a exigência e confiou-me a tarefa. Ou seja, ele tinha o currículo perfeito para o que o Gregório precisava, né? Todos aqui pagarão. É isso aí. Todos pagarão. Nem o cara do outro lado ele não percebe que a coisa não é assim, né? Ele não tem visão para enxergar que as pessoas têm aquilo que elas procuraram, né? Que semearam, né? Mas ele, na verdade, falou muito alto aí como é que se diz? A condição de pai, né? Pai vendo o filho sofrer, vendo que a mulher morreu, né? Que a nora se suicidou, então o resto ficou cego. Ele tem a visão só daquela encarnação, né? Então, como ele não sabe o que aconteceu para ele, o filho é vítima de uma injustiça muito grande. Pelo que dá a entender, quem de fato cometeu o crime é algum figurão. Sim. Estava sendo protegido, até pelo próprio juiz que condenou o rapaz. E aí, se a gente for ver bem, hoje em dia é a mesma coisa que acontece hoje em dia, né? Não tem muita diferença, né? Estamos falando de 2023, né? Infelizmente, é uma plena atualidade. Eu faço uma pergunta. O cara, quando chega lá em cima, ele não tem como acessar essas informações? Continua do mesmo jeito, com as dúvidas, com as informações limitadas? Eu digo o seguinte, ele poderia... Não sei se aí vai também da evolução espiritual de quem está lá em cima, né? Buscar o motivo para tanto sofrimento do filho. Mas ele não é um cara espiritualizado pelo jeito, né? Não passa isso aqui. O nosso amigo aí, o Saldanha. Pelo que a gente sabe, o acesso a essas memórias do passado, ela nem sempre é de imediato. Então, nesse caso aqui, dá a entender assim que ele só viu a vida pregressa, ele não viu as anteriores. Pelo fato de estar ali, ele já deveria saber que ali não era uma vida única. Enquanto ele era encarnado, ele podia acreditar em vida única. Ali, ele sabe que não existe uma vida única. Mas como não tem, de repente a pessoa não tem o acesso ao que aconteceu no passado, para ele está sendo vítima de injustiça e aí ele tem que se vingar. Então até que se faça essa conexão com o passado e mostrado o que aconteceu, aí vai a estrada, né? Ele também perdeu o foco, né? De repente, se ele tivesse foco para isso, fosse um cara mais espiritualizado, buscasse essas informações, talvez a coisa acelerasse o processo. Mas ele focou em se vingar, né? Sim, daí ele assumiu uma postura de vingança. Aí ele juntou com a turma e estava naquela vibe e tal, e completamente cego, né? A ambição dele era a vingança. Então ele não podia se sintonizar com alguém de boa qualidade, né? Então ele não se dava a chance, né?
Então ele se juntou, se imantou, né, com a turma lá da vingança. Então é vingança dia após dia, sem um mínimo de... Ele fala aí, né, que não abriu, durante a vida dele, não teve nenhum resquício de conhecimento, exatamente, isso religioso, etc. Ninguém teve pena de mim, eu não vou ter pena de ninguém. Sim, é olho por olho e dente por dente. Mais uma vez a gente está vendo aí o que a gente estuda em todos os capítulos praticamente, que é a vibe que atrai vibe, né? Sim, mesmo como você está, você vai atrair aquilo que você está buscando. Isso. Resumindo a história, com certeza é isso. Aí depois aparece lá o marido com o médico, né? Uhum. Isso. O médico, o Saldanha dá uma risadinha de escanteio, né? Do médico, achando que o médico vai resolver alguma coisa. Aí, junto com o médico, aparece uma outra entidade lá, né? Uhum. Aí o médico dá uma olhadinha, não sei o que, dá uns conselhos. Aí diz aí, de repente, aí que pode ser uma epilepsia e tal. E aí, achei interessante, assim, que o acompanhante do médico, né, põe a mão na testa do médico e transmite algumas informações. E aí o médico, né, naquele instante, ele como que recebe alguma informação assim, repentina, né, vem na memória, vem na cabeça, como isso. Às vezes acostuma acontecer com a gente. De repente veio na memória uma ideia, né? Uhum. Aí ele pergunta, por que não tenta o espiritismo? Uhum. Conheço ultimamente alguns casos intrincados que vão sendo resolvidos com êxito pela psicoterapia. Mas eu acho que eles não eram muito chegados a isso, né? Tanto que foram na igreja lá, deviam ser católicos, né? De raiz, né? Foram buscar a cura na igreja, né? Pois é. A galera toda junta lá. Foram buscar a cura na igreja, mas o próprio padre era um devasso, né? Nossa. Quer dizer, imagina. Foram para a igreja errada ainda. Que cura é essa que eles iriam conseguir, né? Aí vem a primeira questão. Né? Eu demorei para entender essa frase, cara, porque esse termo que ele usa aí é muito estranho, né? Esse é antigão mesmo. Qual é o... Deixa o Cláudio ler aí. Segundo sabemos hoje, a saciedade, a sugestão é uma força misteriosa, quase desconhecida. Comente. A saciedade é muito, né? Os borbotões, é bastante, né? É nesse sentido aí. Você está saciado com tanta informação nesse sentido aí. A sugestão é uma força misteriosa, quase desconhecida. A sugestão tem outro nome, fé, né? A sugestão vamos dizer, é o que dizem aí, né? Por aí, né? Essas sugestões aí, né? Sugestões de uma força misteriosa, quase desconhecida. A pessoa fala, mas aquele monte de informação, tal. Você é muito sugestionável, ainda fala assim, né? Sim. Uma pessoa sugestionável. Hoje eu recebi um vídeo, não sei se eu mandei para vocês aí, de um médico neurologista falando mais uma vez do poder da oração, né? Que já não se discute mais na medicina o poder da oração. O que eles tentam entender hoje em dia, onde ela atua, como ela atua. Essa é a nova pesquisa. E aí ele deu o exemplo de um paciente que estava na UTI, eu não sei quantos meses, mantido à base de calmante fortíssimo, ele falou até os nomes, e a pessoa apresentava algum tipo de melhora, né? E aí ele soube que a família rezava muito por ele. E outros no mesmo estado, não tinha melhora nenhuma. Aí ele fala, explica isso para mim agora. Eu estou todo arrepiado que ela falou, né? Então essa sugestão... Uma vez, há um tempo atrás, não me lembro exatamente há quanto tempo atrás, já tem um tempo significativo. Aí. Me lembro que parece que na Universidade Federal de Minas Gerais tem um departamento na Escola de Medicina de Minas, parece ser um departamento ligado ao espiritismo. Ou seja, o pessoal está atrás aí, né, de uma forma ou outra. Eu cheguei a ver isso aí, mas não é exatamente ligado ao espiritismo. Era uma pesquisa científica sobre os fenômenos da mente. Acho não que é exatamente espiritismo.
Não exatamente o espiritismo na essência dele, né? Mas eu acho que eles tentam trazer, vamos dizer, fazer o link, né? Entre o que se conhece em termos fisiológicos, etc., medicamento, blá, 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 com a espiritualidade. É alguma coisa nesse sentido aí que eles têm o estudo. Na verdade, o espiritismo é um braço do que o poder da mente pode fazer, né? A gente sabe que tudo é energia, né? Que tudo é... Sim, sim. Então, aí eu fiquei pensando o seguinte, se uma pessoa dessa que está acamada, à base de medicamentos fortíssimos, demonstra alguma melhora, porque é como se eles separassem em dois grupos, né? Aquele que o pessoal reza e o grupo que o pessoal não reza. Yes. Tem essa influência, imagina você que está no seu estado mental normal. Quando você reza ou quando alguém reza para você, né? Uhum. Então, realmente é uma força fantástica. Bastante. Ele até cita aí na frente, se os médicos orassem, né? É que a gente tem que entender assim, nós somos constituídos de corpo físico, um corpo astral, né? É corpo e espírito. Então, quando você faz orações para uma pessoa e ele está sofrendo algum mal, vamos dizer assim, de origem espiritual, a oração é o remédio, vamos dizer assim, para aquele mal espiritual. Se você está orando para uma pessoa que é um mal físico, você pode rezar 1 milhão de terço aí que não vai adiantar coisa alguma. Porque ele está precisando é um remédio para o corpo físico. Então, existem essas situações. Então, existem as doenças do físico, existem as doenças da alma. Para cada uma coisa, tem um remédio diferente. Então, a oração serve para a cura do mal espiritual. O remédio para a cura do mal material, do corpo físico. Então, se a pessoa está sofrendo de um mal espiritual, como é o caso da Margarida aqui, não adiantaria tomar remédio para o corpo físico. O problema não é o corpo físico. Sim. Né? Então, a gente tem que fazer essas diferenças. Você não acredita que a oração ela pode potencializar o efeito do remédio? Ninguém deve se afastar do remédio. Isso daí é uma regra antiga demais, e aquela história da fé sem a ciência sem fé. Você não pode se afastar do remédio. De novo, né, se o remédio existe é porque Deus permitiu. Houve uma pesquisa, etc. Mas eu não sei, eu acho que você rezando, a pessoa potencializa o efeito do remédio. Pode ser que eu esteja enganado. Eu não tenho essa convicção. Se o problema for exclusivamente físico, eu acredito que a orar não vai adiantar grande coisa. Porque o que ela está precisando é de um remédio para o corpo físico. É a minha ideia, é a minha opinião. A maioria tem uma opinião diferente. Acho que a oração resolve tudo. Eu acho que nem sempre. Né? Se o mal é físico, o problema tem que ser dado pela parte física. A oração em si só não resolve. Agora, eu estou me prendendo no fato seguinte: a pessoa às vezes tem um distúrbio psíquico e ela precisa tomar remédio e precisa consultar um terapeuta. Então, essas duas coisas juntas é que tiram ela das crises muitas vezes. Sim. O remédio corrige e a terapia coloca no caminho de volta, né? Porque ela ficou preparada para isso. Nesse caso aí, eu acho que a oração ajuda, porque nesse caso uma dela, cura sim. física aí. Aconteceu um fato interessante no curso de cromoterapia, foi comentado que eles estavam dando assistência à distância com as cores. E eles pegaram duas crianças com a mesma idade, com problemas semelhantes, e as crianças estavam praticamente condenadas pela medicina, e as crianças se salvaram. O que os médicos estavam fazendo era um paliativo para eles não sofrerem, não foi comentado qual era a doença, mas era um paliativo para eles não sofrerem, né? O tempo que eles ficassem aqui fosse o menos doloroso possível. E as crianças estão vivas e saudáveis. A Maria, como é que é o nome da professora? Eu esqueço sempre. Que dá o curso de cromoterapia, ela comentou isso. Bem interessante esse negócio. Eles fizeram essa assistência por meio das cores, à distância, e esse foi um dos casos. Várias outras pessoas sentiram melhoras com a...
É porque às vezes, vamos dizer assim, a pessoa está precisando de um reabastecimento daquele combustível, né, que a gente chama aí de uma espécie de fluido, né, fluido vital. Então, às vezes a pessoa está precisando ser reabastecida. De repente, a oração ele pode ter dado esse reabastecimento para essas crianças. Eles estavam precisando disso. Então, pode ter ajudado. Realmente, eles podem ter conseguido absorver, através da oração, esse fluido vital que deu uma melhorada. Mas aí era o quê? Era um problema que não era exclusivamente físico. Sim. Tinha um componente espiritual, então aí ajudou. Né? Aí aqui, quando ele fala assim, por que não tenta o espiritismo? Porque assim, ele deu os toques assim, tenta lá o espiritismo, mas como ele não era uma pessoa muito convicta nisso, porque ele fala assim, para não dar ideia de uma capitulação científica ante o idealismo religioso, acrescentava, segundo sabemos hoje, a saciedade, a sugestão é uma força misteriosa, quase desconhecida. Ou seja, o que ele estava dizendo? Para ele não dizer, para ele não, vamos dizer assim, não entregar os pontos e dizer que a medicina, somente a medicina, não seria capaz de salvá-la, aí ele sugere o espiritismo, mas fala, olha, de repente ela indo lá, ela achando que vai ser curada pela fé, de repente essa autossugestão dela vai curá-la. Autossugestão. É isso que ele estava querendo dizer. E é o que acontece. O que já aconteceu em alguns testes de medicamentos, por exemplo? As pessoas tomavam o medicamento achando que era remédio de verdade e não era placebo. E a pessoa se curou da doença. Por quê? Força da autossugestão. Eu estou tomando remédio, eu vou ser curado. A autossugestão que curou a pessoa. Justamente é aí, em função disso, que ele cita isso aí, né? Segundo sabemos hoje, a saciedade, a sugestão é uma força misteriosa, quase desconhecida. Ou seja, vamos aí partir para aquilo que a gente não está alcançando, de repente, o que se diz por aí resolve. Mas é importante lembrar que quando a pessoa entra nesse estágio, ela normalmente bota o pensamento lá para cima. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me cura. Eu tenho certeza que o Senhor vai me curar. Ou então se agarra com algum símbolo, né? Um Frei da vida que virou santo, uma pessoa tipo Maria Teresa, se agarra nesses símbolos e despeja, né, toda essa vontade de ficar curado através de um milagre, vai. A sugestão, na realidade, é justamente essa determinação aí que gera essa autossugestão, que instintivamente a pessoa não tem essa visão espírita, vamos dizer, né? Vamos supor. A pessoa não tem essa visão espírita, ou esses conceitos espíritas formados, ou toda essa informação espírita, ela não tem. Mas ela tem uma fé interna e uma atitude mental interna forte, o suficiente para se dispor à cura. Então, acho que é nessa direção aí, né? Não necessariamente o espiritista, porque a pessoa de repente não tem esse conhecimento espírita, mas ela tem uma atitude diferente, que ela fala, não, eu estou tomando isso aqui, eu vou me curar. Aí, a partir daí, né, sobre merecimento, o pensamento positivo, atitude, postura, vontade, determinação. Vamos dizer assim que a autossugestão muitas vezes a pessoa é muito fechada, muito resistente a qualquer tipo de influência, e a pessoa, vamos dizer assim, ela abre ali a porta para receber algum benefício. De repente a pessoa chega lá qualquer templo religioso, não é só espiritismo, qualquer templo religioso, a pessoa chega lá e se abre, falei, olha, faz uma oração, exatamente aquilo que aconteceu com o André Luiz quando ele estava no umbral lá. Então ele fez uma oração de coração,
ele se abriu a ser auxiliado. Isso. A autossugestão, muitas vezes, é essa situação. A pessoa se abre para ser auxiliada, e aí, vamos dizer assim, o mentor ou as pessoas que estão ali tentando auxiliar aquela pessoa conseguem uma brecha para auxiliá-la. Né? E isso seria um dos aspectos da autossugestão. Essa autossugestão. E eu acho que isso também tem a ver um pouco com merecimento, aquele estado naquele momento, né? Toda essa vontade. Mas será que você está realmente disposto a se curar? Será? Não, eu estou realmente, não, estou percebendo que, né, do outro lado tem a turma lá que está de olho em você lá, e tá, o cara ali está se manifestando, olha só, opa, vamos dar uma mão para ele ali, opa, estende a mão. Eu acho que isso acontece, eu acho que particularmente, pelo que eu já entendi até agora de tudo aí, de maneira assim geral, né? A pessoa tem que se abrir a ser ajudada de forma sincera, o merecimento também. De forma sincera, com vontade, né? Se fizer parte do script dele, que ele escreveu lá em cima, meu amigo, sai fora. Se tiver no estado da Margarida, não tem autossugestão que ajude. O dela está uma situação bastante complicada. Tudo tem a sua dosagem, né? É isso aí. O caso dela, como não foi explicado exatamente a vidas pregressas dela, a gente não sabe o porquê que ela estava passando por tudo isso. Isso. Mas a gente percebia o que acontecia com ela. Diante de tanta situação que ela estava vivendo, ela, tipo assim, não tinha forças para resistir. E acabava se deixando influenciar pelos obsessores, né? Sim, ela não tinha um mínimo de disposição de cura, né, de uma postura mental diferente da situação que ela se encontrava. O quadro dela era bem deprimente, extremamente, sem um mínimo de reação. Né? Talvez uma católica mecânica numa igreja de um padre pervertido. Então, sincero, né? Aí tá difícil. Católica mecânica. Vai lá todo domingo, né? Vou lá, vou rezar. Vou resolver logo esse negócio de missa. Vou 6 horas da manhã, que eu tenho o domingo inteiro para fazer outras coisas. Aí, né? Aí o médico dá lá algumas prescrições, né? Deixa uma receitinha lá, tal. Aí o Gúbio manda o André seguir o médico, né? Falei, vai no vácuo do médico aí que tem coisa lá. Aí ele vai, aqui ele fala assim, acerquei-me da personalidade que assistiu o médico de perto e entabulamos amistoso diálogo. Então ele vai acompanhando o médico e chega junto lá no cidadão que estava assessorando o médico no plano espiritual, né? Aí o novo amigo atendi pelo nome de Maurício, fora enfermeiro do Esculápio, ou seja, do médico, né? Que protegia e recebera com satisfação a tarefa de ampará-lo nos empreendimentos profissionais. Então era um tipo de mentor, né? Que ele, médico, tinha, um mentor que havia sido enfermeiro, né? Em alguma vida passada aí. Aí vem a segunda questão, né? A segunda e a terceira estão colados aí. Exato. Aí a segunda, a saúde humana é um precioso dom divino. E quando a criatura, por relaxamento ou indisciplina, a menospreza, se faz difícil o socorro nos seus centros de equilíbrio. Porque em todos os lugares o pior surdo é o que não quer ouvir. Comente. Aí o pior cego é o que não quer ver. Aí ele diz aí, todos os médicos, asseverou-me convicto, ainda mesmo quando materialistas de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que os auxiliam. A saúde humana é um dos mais preciosos dons divinos. Para a criatura, por relaxamento e por disciplina, delibera menosprezá-la,
faça difícil o socorro em seus centros de equilíbrio, porque em todos os lugares o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Todavia, por parte de quantos ajudam a marcha humana da esfera espiritual, há sempre medidas de proteção, a harmonia orgânica para que a saúde das criaturas não seja prejudicada. Claro que aí... aí a pergunta 3. Aí a próxima já é a terceira, né? Então, novamente, eu acho que está lembrando aí que a sua saúde é fundamental e é muito importante, porque você tem que manter o templo, né? O templo tem que ficar de pé, né? Onde você tem o seu espírito, né? Templo do espírito. Então, aí, se você relaxa, você deixa a saúde destrambelhar, desgringolar, fica muito mais difícil de você voltar a ter saúde, né? Porque quanto mais você larga, mais problemas aparecem, né? Mais remédio você toma. E aí você entra naquela de que, como eu escuto muita gente falar, eu quero viver enquanto der. Não estou preocupado se eu vou morrer cheio de saúde, como dizia um amigo meu. Aí você faz aquela pergunta, né? E a qualidade de vida, né? Eu falei isso muitas vezes para minha mãe, né? Certas cirurgias que ela não quis enfrentar. E eu dizia para ela, meu filho, ninguém vai mexer no meu joelho, por exemplo. Ela tem um problema de rótula. Por que a senhora não põe uma prótese? Não, tá bom assim mesmo. Mas a senhora vê, de vez em quando dói, mas eu converso com ela, não sei o quê. Então, é aquela história, vou viver enquanto Deus quiser, também tem essas coisas, né? Então, mas você tem que viver da melhor maneira possível. Esse é o objetivo, né? Para que você tenha um corpo, um saco de ossos, como disse o outro lá, né? Uhum. E mantenha o seu espírito bem instalado, vamos dizer assim, né? Que tem algumas pessoas também que acham que assim, eu tenho algum problema, vamos dizer assim, é um sacrifício que eu tenho que passar. Tem gente que pensa assim, não, isso é uma coisa que eu tenho que passar, isso, né? Então a gente tem que tirar um pouco essas ideias, né? É difícil a gente imaginar que Deus daria um problema físico para torturar a gente. Uhum. Então, se é algo que eu consigo com a medicina resolver, a gente tem que procurar resolver. Então, a gente está vivendo na matéria, a matéria tem os seus problemas, a gente tem que procurar o máximo possível preservar esse corpo físico aqui, porque é um instrumento que a gente tem para viver aqui na vida e no mundo. Então, se você descuida, como ele fala aqui assim, quando a criatura por relaxamento ou indisciplina delibera menosprezá-la, faça difícil o socorro aos seus centros de equilíbrio. Então, se a gente negligencia, né, os problemas de saúde, aí fica difícil, que o plano espiritual ajuda naquilo que eles podem. Eles não vão fazer milagre, porque milagre não existe. Então, se a gente próprio não cuidar, não fizer a nossa parte, vai ficar difícil. Eles não vão conseguir fazer lá um milagre para te curar. Então, você tem que recorrer à medicina terrestre também, não é ficar esperando um milagre. Estou passando por isso, mas Deus vai me curar. Se você nem sequer procura um médico para resolver a parte material, então fica difícil, né? E tem o outro lado, se você abandona o seu corpo, do tipo, você come demais, você se vicia em drogas, você fuma, você maltrata o seu organismo, isso pode ser considerado uma tentativa de suicídio, que é uma coisa medonha, né, para a doutrina espírita. Quanto se reza por Vale dos Suicidas aí todo santo dia nas vibrações, é quase que diária a pedido de vibrações para essa turma aí, pô. Então, quando você faz tem esse tipo de comportamento, o próprio André Luiz, né, que comia demais, foi parar no umbral. Então, ele, vamos dizer assim, ele abreviou, né, o período dele, que ele poderia ter vivido por mais tempo, né, e assim é com qualquer vício que vai estragando o corpo físico, né. Então, a gente
programou viver, tipo, 90 anos, a gente com vício, a gente já com 60, a gente já parte dessa para melhor. Então, quer dizer, você abreviou em 30 anos, por exemplo, 20 anos a sua excursão por aqui. Então, vamos dizer assim, não que você vai ser cobrado por isso, porque Deus não cobra nada de ninguém, é você mesmo que vai chegar a um ponto e vai perceber, olha, nossa, esses 20 anos que eu abreviei a minha vida, eu podia ter feito um monte de coisa e não fiz. Então, esse é o drama de consciência que a gente chega lá e percebe, nossa, podia ter feito muito mais coisa e não fiz, por quê? Porque eu não cuidei da saúde. Sim. Então é necessário cuidar da saúde, porque, vamos dizer assim, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui é uma oportunidade de ouro. A gente não pode simplesmente pensar, não, na próxima encarnação eu resolvo. Não é para resolver agora, não é para na próxima. Né? A mania do procrastinador, o espírita procrastinador, vou sempre deixar para a próxima, não é assim. Empurrar com a barriga. E o lugar de você melhorar é aqui, né, lá em cima, não, né? E esse negócio de você abreviar o seu tempo aqui embaixo não é visto com bons olhos lá em cima, não. Com certeza não, porque se a gente pudesse evoluir lá, a gente não precisava reencarnar. É isso aí, meu amigo. Sentido isso aí, né? Que eu lembro quando eu era criança, que quando eu ia com a minha mãe no Divino Mestre, eu tinha uns 6, 7 anos, eu ia lá, eu não gostava muito de evangelização infantil, porque eu achava muito chato. Mas eu ficava ajudando a minha mãe na recepção lá, o pessoal que ia tomar passe, né, o pessoal levava um cartãozinho, eu ficava furando, né? É o tradicional cartãozinho que tinha lá 4 semanas de tratamento, aí eu furava o cartãozinho para as pessoas. No cartãozinho eu lembro que no verso estava escrito: tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Isso é enfatizado em todos os centros espíritas. Então, o centro espírita não faz milagre. O centro espírita faz o tratamento espiritual, o médico faz o tratamento material. Então, tem que ser as duas coisas. Tem. Inclusive, faz o tratamento espiritual para evitar que se transforme numa coisa física, né? Sim. Porque o futuro é esse, o destino é esse. Quando você entra numa de cabeça ruim, não vai demorar muito para o seu organismo também ficar cheio de problema. Aí começa a aparecer gastrite, úlcera, artrose, artrite, porque a sua cabeça não está bem, né? A idade já vai gastando, né? A sua cabeça não está boa, então... O Hipócrates, que é o grego inventor da medicina, né? Da nossa medicina ocidental, que era uma medicina já desvinculada das coisas místicas, né? Ele próprio coloca que o primeiro passo para você se curar é você se predispor a ser curado. Né? Então já existe, desde essa época, a ideia que tem que ser corpo e mente. Então, se mentalmente você não está predisposto a ser curado, o remédio não vai fazer muito efeito. Sim. Tem uma frase lá no Campo dos Afonso, dentro do hangar onde o pessoal costuma treinar, fazer atividade física, né, os soldados e sargentos, mens sana in corpore sano. A primeira vez que eu li aquilo ali, eu fiquei tão interessado que eu fui pesquisar o que era aquilo, que língua era aquela, eu era moleque, pô. E fui descobrir que é mente sã em corpo são, né, cabeça boa no corpo bom. Sim. Está escrito na parede inteira lá do hangar. Sim. Vou mostrar para os carinhas que não adianta também ficar só malhando ali, não. Tem que... Essa frase é uma frase de um poeta romano, acho que do 1º ou 2º século da era cristã já. Ele que escreveu essa frase, uma das obras dele. Legal. Mente sana em corpo são. É assim, não adianta você só tratar o corpo, você tem que tratar a mente também, né? Então, é do Juvenal. Juvenal era um poeta e dramaturgo, ele escrevia também peças de teatro na Roma Antiga. É Maria Inês o nome da instrutora lá do curso de cromoterapia. Eu não gravo o nome dela, cara. Maria Inês, sim. Maria Inês, né? Aí vem a terceira questão, né?
Há erros na medicina que as equipes espirituais não podem evitar. Por quê? Aí a sequência, né? Claro que há erros em medicina que não podemos evitar. Nossa colaboração não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura alheia ou pelo próprio reajustamento. Entretanto, realizamos sempre em favor da saúde geral quando nos é possível. Tem os seus limites, né? Eles não... Agora, você pode afirmar que há erros tremendos que não podemos evitar. Significa que aquilo estava programado para acontecer? É por aí? Não. Pode ser, como pode não ser. Eu acho que essa possibilidade também existe. Senão não existiria expiação, né? Vamos dizer. Sim. O pessoal que vem para expiar. Que a gente tem casos aí, N casos aí, de pessoas que com doenças incuráveis, que vivem, vão ficando. Eu sempre cito lá o primo da minha esposa lá. Tem um moleque com aquela atrofia muscular. Nossa, o médico deu 20 anos até os 20, falou, até os 20 você vai. Ele já está quase 25, cara, está com um balão de oxigênio em cima de cadeira de roda, coitado. Uma expiação pura. E o cara tem uma mente legal, cara. O cara escreve, fez faculdade, enfim, escreve poemas, etc. Mas eu sempre cito ele porque é expiação pura, cara. É expiação pura. E o pai e a mãe... Assim... Aliás, a mãe também desencarnou já com a mesma doença. E o pai está ali, colado nele há anos, já rodou o mundo atrás de tentativa de cura, etc. Mas não tem solução. Vamos dizer assim que o espírito, muitas vezes, no seu programa reencarnatório, que a gente viu, né, em obra anterior aí dos mensageiros, ele precisa passar por aquela situação. Sim. Então, quando ele precisa passar por essa situação, a medicina não vai curar. Porque ele precisa passar por aquela situação. Não, justamente. Eu sempre cito há casos em que a questão é material, que é uma doença física, pode ser curada. Uhum. Pode ser uma coisa passageira, que é só para dar uma testada na pessoa, né? Teste de paciência, um teste de, vamos dizer assim, uma correção de rumos. De repente você está indo para um caminho que você não deveria ir, então acontece alguma doença, alguma coisa assim que faz com que, né, você desperte e acorde, né, e mude o roteiro da sua vida para o que deveria ser. Como pode ser alguma coisa que realmente está programado e você tem que passar porque é um resgate de alguma coisa do passado. Esse caso do filho do Ruizinho, Rui o nome dele. Esse cara é a autêntica expiação. Autêntica. Mas desde criança, o moleque já está com 25, 26 anos. Aí a situação dele só piora, né? Porque vai atrofiando, e hoje ele vive quase que direto no balão de oxigênio em cima de uma cadeira. Tem casos que às vezes o espírito pede para passar nessa situação, não que ele tenha que expiar. Isso é relatado, se eu não me engano, na Revista Espírita. O caso de um garoto que ele era paraplégico, e aí depois que ele desencarnou, foi perguntado, por que você veio paraplégico? Alguma coisa que você fez? Não, eu falei, não. Eu pedi para vir assim, era para passar por essa experiência. Então não dá para a gente generalizar, porque está sofrendo, a gente sempre imagina, é expiação, ele fez alguma coisa errada. Às vezes não é. Às vezes o espírito pediu para passar por aquela situação como uma experiência de vida para ele. Principalmente se a pessoa é uma pessoa que não tem revolta, que é uma pessoa que leva as coisas com tranquilidade, na normalidade, muitas vezes a pessoa não tem nada a resgatar, é simplesmente uma experiência que ele pediu para passar. Sim. Esse moleque, no caso desse moleque, eu não me lembro de ter conversado com ele, mas pelo que ele escreve poemas, fala sobre a vida e tal. Não é um cara revoltado, absolutamente, não é um espírito revoltado, mas o que ele tem passado e as experiências que ele tem passado, agora o pai que ficou, porque a mãe desencarnou.
e os irmãos também, tudo ali em volta, etc. e tal. Mas a família em si não é uma família revoltada, entendeu? Mas estão ali, dia a dia, um dia atrás do outro. Mas com aquela resiliência, né? Resiliência. E como disse o Cláudio uma vez também, às vezes a pessoa pede, o espírito pede uma coisa desse tipo e acaba não aguentando, né? Tem essas coisas também. É muito complicado. Às vezes a pessoa pode pedir alguma coisa para resgatar alguma coisa do passado, ele pede mais do que ele aguenta. Então aí às vezes ele acaba fracassando na dificuldade da carne, às vezes ele acaba recuando. Né? Porque a gente tem livre-arbítrio, a gente programa, porque a gente não pode colocar também a programação espiritual que a gente mesmo faz como algo determinista, ou seja, vai acontecer porque tem que ser assim. Não. Às vezes você pede uma coisa em linhas gerais, chega aqui, você dá para trás, por quê? Porque você sente medo, você sente insegurança, de repente você pode não cumprir, porque é seu livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio de seguir, como tem livre-arbítrio para recuar. Né? Pode acontecer também. Fica para a próxima, o cara fala. Só para encerrar essa terceira questão, ele fala assim: nossa colaboração não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura alheia. Então, o que ele está dizendo aqui, assim, o máximo que eu posso chegar a fazer é chegar no médico e influenciá-lo para que ele consiga curar a pessoa. É o máximo que eu posso fazer. Mais do que isso eu não faço. Milagre eu não faço. E às vezes não é nem de terceira, dele mesmo, como ele diz, né? Pelo próprio reajustamento. Ou pelo próprio reajustamento. Tem limite, né? Tem um limite ali, tem uma fronteira. É muito complexo. A colaboração do plano espiritual é no sentido de dar um incentivo. Agora, cabe ao encarnado, né, executar as coisas. Se o encarnado não faz a parte dele, o máximo que eles podem fazer é isso, porque eles não podem interferir no livre-arbítrio de ninguém. Então, se a pessoa não quiser, paciência. Mas é preciso realmente ser um espírito muito evoluído, né? Saber que você tem o poder na mão de fazer certas coisas e simplesmente não pode. Nem para um lado, nem para o outro, né? Você tem as limitações e tem que ser respeitadas. Ponto. Senão não existiria sofrimento nesse mundo de meu Deus, né? Sim. Aí ele chega lá na casa do médico, né? Ele percebe, né, que a residência era confortável, muito bonita, mas existia aqui, era transbordante de fluidos desagradáveis. A situação já não era muito boa, né? É uma briguinha de família. Aí eles vão aproximando dos familiares, né? Aí ele fala, né, que o médico ele era casado em segundas núpcias, né? Porque a primeira esposa havia falecido, então ele era viúvo, casou com uma esposa mais nova do que ele, que a esposa exercia, né, uma influência perniciosa sobre ele. E aí ele cita um problema, um acréscimo no problema, que era que a mulher desencarnada, a primeira mulher, continuava lá na casa. Exatamente. Ele tinha 2 filhos e a ex-mulher desencarnada continuava lá e influenciando principalmente um dos filhos, né? Porque aí ele fala que o pensamento dos filhos em conflito com o pai e com a madrasta lhe invoca a atuação. Então, quer dizer, ela não conseguia se desligar dali porque os próprios filhos e ele, o tempo inteiro, estavam segurando ela ali, né, mentalmente. Aí a quarta questão, assim, nesse capítulo André nos relata sobre o duelo mental existente numa família. Ninguém cedia ou desculpava e o combate espiritual transformava o lar numa arena de trevas. Comente os trechos. Aí tem o A. Fios tenuíssimos de força magnética ligavam a mãezinha infeliz.
O elemental nessa família era enorme, ninguém cede, ninguém desculpa, e o combate espiritual permanente transforma o recinto numa arena de trevas. Colocou-se o informante enquanto... Não, calou-se o informante enquanto entramos, e pude notar que, efetivamente, a ex-dona da casa, sem o corpo físico, em singular posição de revolta, ali se achava abraçada a um dos filhos, moço dos seus 18 anos, presumíveis, que fumava nervosamente numa espreguiçadeira. Via-se-lhe perfeitamente a condição de vaso receptivo de sublevadamente materno. Daí a letra A, né? Sim. Fios tenuíssimos de força magnética ligavam-no à mãezinha infeliz. Tinha as mãos crispadas, presas, né? E o olhar absorto, maquinando planos diabólicos, e por mais que o envolvesse o socorro de Maurício, nem ele nem aquela que lhe fora ciumenta genitora se mostravam suscetíveis de receber-nos a influenciação restauradora. Continuei, não? Pode continuar. Tenho trabalhado tanto quanto me é possível, explicou o nosso companheiro, a fim de ambientar aqui o espiritismo de ordem superior. Achamo-nos, entretanto, num campo imensamente refratário. Nesse instante, o médico transpôs o limiar e Maurício colocou sobre a fronte dele a destra generosa, buscando fornecer-lhe intuições exatas referente ao caso de Margarida. O especialista num átimo começou a articular o aparelhamento mental para que o exame do assunto que lhe era sugerido, lembrando certa publicação técnica, a única maneira pela qual conseguia registrar os pensamentos do companheiro espiritual. Mesmo assim, o esforço não logrou êxito. Aí já entra B, né? Aí vê, né, fios tenuíssimos de força magnética ligavam numa mãezinha infeliz, ou seja, ele ali chamando pela mãe, né, ele deveria estar vendo o pai, né, com a segunda esposa, desaprovando, né, com certeza ele não estava muito satisfeito, né, com o pai ter casado com uma moça, bem provável, pelo que consta era bem mais nova do que ele. Aí isso ligava, então o espírito da mãe acabava se ligando a ele pelos próprios pensamentos que ele tinha. E aí nessa ligação ficava tipo assim, um alimentando o outro, como se fosse uma simbiose de pensamentos e de ressentimentos e outras coisas mais, né? Esse tipo de comportamento, né, quando você fica muito ligado à pessoa que desencarnou, né, principalmente nesse caso aí, mãe e filho, né, já tem uma energia muito poderosa, resulta nisso aí, nessa aberração, vamos dizer assim, né, porque deixa a pessoa aí, de lá ela consegue zelar pelo que ela ama aqui embaixo, mas toda essa bagunça que se transformou a casa, né, com a influência da primeira esposa, da segunda, enfim, termina nisso aí. E esses fios ficam ad eterno aí, né? Impedindo a pessoa de ir pro canto dela e o de cá ter sossego. Muito complicado. O complicado aqui, porque a gente fica pensando, pô, mas então quer dizer, depois se algum parente meu falecer, eu não posso ficar pensando nele? Não é bem assim. Então, tem um limite, né? Saudade é natural, é normal, você se ligava a uma certa pessoa, mas no caso específico aqui, era um tipo de ligação perniciosa, porque ela
desaprovava, né, o marido pelas atitudes dele, e ele, encarnado filho, também compartilhava com esse tipo de ressentimento. Então os dois ficavam ligando-se, né, com eles, compartilhando nessas ligações esses pensamentos nocivos. Então aí é diferente, né? Então ficava tipo um alimentando o outro. Mas lógico que você pensar em algum parente querido, isso é natural, isso vai acontecer mesmo. Principalmente filho e mãe também, filho e pai, né? Mas não dessa forma, né? Com esse desespero todo aí. Sim, aí é coisa de uma natureza diferente, né? Aí vem a segunda, letra B, né? O Esculápio depressa desligou a mente de nossos fios invisíveis, precipitando-a no torvelinho das vibrações antagônicas. Ou seja, se deixou levar pela bagunça, né? Ele chegou, né? O tal do Maurício, que é o mentor dele, tentou fazer com que ele se ligasse no problema da Margarida para tentar encontrar uma solução, né? Provavelmente. E chegando naquele ambiente, pronto, né? Não funcionou, né? Não deu certo a ligação, né? Exatamente. Então ele diz, né? A esposa desencarnada veio igualmente sobre ele furiosamente. Reparei que o dono da casa não lhe assinalou os punhos ativos no rosto, mas o sangue concentrou-se-lhe na região das têmporas, tingindo-se-lhe a máscara fisionômica de cólera indisfarçável. Resmungou algumas palavras saturadas de indignação e perdeu de todo o contato espiritual conosco. Maurício indicou-o com insofreável tristeza e acentuou: é sempre assim. Muito difícil aproximarmos-nos na esfera física daqueles a quem nos propomos auxiliar. Surgem ensejos valiosos de realização espiritual, como presentemente nos ocorre, diante do problema de Margarida. No entanto, nossas tentativas redundam em rematada frustração. É isso aí, né? Se o ambiente não for propício, você não consegue nada, né? Senão... Porque pela situação que ele encontrou em casa, ele conseguir manter a concentração e se ligar naquilo que era de positivo, foi tudo por água abaixo, né? Pela situação que ele encontrou, né? Aí vem a letra C. Um homem intelectualizado pela responsabilidade acadêmica, por si mesmo deveria sentir santa curiosidade perante a vida, abstendo-se de certo comércio mais intenso com a satisfação egoística da experiência no corpo. Porém, a criatura costuma persegui-la até o desgaste completo da forma carnal de que se serve. Por mais que convoquemos a preciosa viagem da periferia para o centro, a fim de que ela se amolde aos imperativos da vida que a espera, além do sepulcro, o nosso esforço é quase sempre considerado adiável e inútil. Esse negócio de periferia para o centro é você de fora para dentro, não é isso? De fora para dentro. Sim, seria mais ou menos isso, que seria centralizar a ideia como algo mais importante, né? Sorriu enigmático e ajuntou. E observemos que nos achamos à frente de um homem chamado pelo campo social ao Ministério da Cura. Como, né? Porque aqui ele fala, esse trecho, quando ele fala assim, que um homem intelectualizado pela responsabilidade acadêmica por si mesmo deveria sentir santa curiosidade perante a vida, abstendo-se de certo comércio mais intenso com a satisfação egoística da experiência no corpo. Ou seja, está falando assim, uma pessoa que tem um grande conhecimento deveria, né, entender que você se apegar às coisas materiais não é o certo, né? Então, a pessoa mais intelectualizada devia já ter uma outra atitude. Sim. Mas na prática, quer dizer, o fato de você ter conhecimento intelectual não significa que moralmente você seja também uma pessoa correta.
Estamos cansados de ver aí gênios do crime, pessoas que têm uma inteligência fora do normal e só faz coisa errada. Então, inteligência e moral são duas coisas, né, completamente separadas, distintas. E ele chama atenção ali nessa frase que é chamado Ministério da Cura, ou seja, o médico, eu acho que tem mais responsabilidade ainda, né, porque ele pode dedicar a vida dele a curar os outros. Eu vejo também a história do médico que, como ele fala do corpo, experiência do corpo, e abstendo-se de certo comércio mais intenso, é o médico que não se preocupa em, por exemplo, atender pessoas de graça. Todo médico deveria fazer isso, né? Principalmente aquele. E tem muitos que fazem. Ele ganha o dinheiro dele lá, mas ele tem o livre-arbítrio de atender pessoas que não podem pagar. Na realidade, muita gente chama a medicina de sacerdócio. Eu deveria ser um sacerdócio. Né? Exatamente. O cara cuidar da vida do outro, independente da condição financeira, né, do paciente. Mas isso não existe. Como dizia Não é que não existe, até existe, mas são poucos, né? Como dizia uma tia minha que era ultracatólica, ela dizia, né, que padre e médico não é profissão, é missão. Ela falava. Missão, é verdade, o certo seria bem por aí. Por aí mesmo. Aí vem toda a descrição da segunda esposa do homem, né? Uma coisa meio assustadora até, né? Nossa Senhora. Ele repara, né, que a mulher... A pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. O traje elegante e sóbrio. E as joias discretas. Mas... Aí, um halo plúmbeo, ou seja, cinzento, né? Denunciava-lhe a posição de inferioridade. Socialmente, aquela dama devia ser uma das de mais fino trato. Contudo, terminado o repasto, né, a janta, o almoço, né, deixou positivamente evidenciado sua deplorável condição psíquica. Depois de uma discussão menos feliz com o marido, a jovem mulher buscou o sono na cesta, num divã largo e macio. Aí o tal do Maurício chama o André Luiz, né? Vem cá ver uma coisinha. Aí... a coisa que foi feia, viu? Intencionalmente, Maurício convidou-me a espreitar-lhe o repouso e, com uma enorme surpresa, aturdido mesmo, não lhe vi os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual que abandonava a estrutura carnal, entregue ao descanso. Alguma semelhança era de notar-se, mas, afinal de contas, a senhora tornara-se irreconhecível. Meu Deus. Estampava ao semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. Nossa. Como diz aquele ditado, por fora a bela viola, por dentro dolorento. Aí lembrei-me então do livro em que Oscar Wilde nos conta a história do retrato de Dorian Gray, que adquiria horrenda expressão à medida que o dono se alterava intimamente na prática do mal. Aí, essa obra é uma obra do século XIX, né, que não sei se vocês já ouviram falar. Já, mas eu não li ainda. A pessoa, né, faz um pintor lá faz um retrato, né, para não dar muito spoiler da coisa, mas a pessoa faz um retrato desse Dorian Gray e ele deseja que ele, pessoalmente, né, ele conservasse a mesma idade do retrato, e quem fosse envelhecendo era o retrato, não ele. E aí ele vai cometendo uma série de crimes, de coisas abomináveis, enquanto isso o retrato, a tela, ia adquirindo traços horríveis, enquanto ele preservava a mesma idade que ele tinha quando o retrato foi pintado. E aí segue a história, depois vocês lêem lá, porque esse negócio é interessante.
Aí vem a última letra D, né? O homem e a mulher, com seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Aí, está mostrado. Cada crime e cada queda deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma, tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispíritica, dentro da qual a individualidade real se manifesta, mormente depois da morte do corpo denso. Há criaturas belas e admiráveis na carne, e que no fundo são verdadeiros monstros mentais, do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angélicos de celestial formosura. Verdade. Verdade. Designando a infeliz que se ausentava da casa semi-liberta do veículo material, acentuou: essa irmã desventurada permanece sob o império de espíritos gozadores e animalizados que, por muito tempo, a reterão em inastimáveis desequilíbrios. Acreditamos que ela, sem fé renovadora, sem ideais santificantes e sem conduta digna, não se precatará tão cedo dos perigos que corre e somente se lembrará de chorar, aprender e transformar-se para o bem, quando se afastar em definitivo do vaso da carne, na condição de autêntica bruxa. Quer dizer que quando ela for só espírito, ela vai ser uma bruxinha. O assunto era realmente fascinante e a lição era imensa. Entretanto, meu tempo disponível esgotara. O minuto exigia pronto regresso. É isso aí. A pessoa, você olha para a pessoa, às vezes não tem beleza física nenhuma, mas é um anjo de ternura, de atividades positivas, né, de atitudes positivas. Pensa muito mais nos outros do que nela mesma. Maria Teresa de Calcutá. No mundo, e vai por aí. No mundo que a gente vive, em que a aparência ela conta muito para certas pessoas, então essa moça era da alta sociedade, né? Fisicamente ela devia ser muito bonita, mas a gente vê que o que se passava na mente dela transformou o perispírito dela num monstro. Então eu até lembro de uma aula assim que foi até em Taubaté, numa aula lá no Celuca, não lembro que aula que foi. A pessoa me perguntou assim, não, mas se eu ver um fantasma assim na rua, se for assim um fantasma assim bonito, que não sei o quê, eu falei, olha, o perispírito ele aparenta aquilo que passa na mente da pessoa. Então o perispírito é uma tela daquilo que está na mente da pessoa. Então ninguém vai transparecer uma coisa linda e maravilhosa se a pessoa for ruim, porque não tem como enganar. O corpo físico pode enganar. Sim. Você pode conhecer uma pessoa extremamente linda, maravilhosa, né? Mas a pessoa é horrível. Você pode maquiar o rosto, mas não o perispírito. Moralmente a pessoa pode ser horrível. Agora, aí eu falei para ela assim, agora você vê um fantasma todo monstruoso, sai correndo, que coisa boa não é. O dono daquele perispírito lá. Esse perispírito aí não deve ser bom. Não é coisa boa, né? Não é coisa boa, com certeza. Não faço não. É isso aí, então encerramos aí hoje.